Olá, sejam todas muito bem-vindas à nossa Aroma Live de hoje. Muito boa tarde, como é que vocês estão? Já me contem aqui que eu quero saber. Deixa eu fixar aqui um comentário. Na verdade, o tema, da nossa Aroma Live de hoje nós vamos falar sobre autismo, isso mesmo, Como a aromaterapia pode apoiar, como a aromaterapia pode ajudar. Sejam todas muito bem-vindas. Vamos esperar aí o Instagram avisar a todas vocês, da nossa Aroma Live de hoje, que é um tema muito discutido na aromaterapia e muitas das vezes até muito polêmico, A gente vê aí várias receitinhas, vários óleos essenciais para o autismo, A gente vê falar até sobre a cura do autismo. E o que será que a aromaterapia tem para oferecer? O que de fato a aromaterapia traz, nesses casos? Como é que funciona? Como é que não funciona? Qual óleo essencial que eu devo usar? Qual óleo essencial que eu não devo usar? Então, nessa live, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá bom, minha gente? Tá bom? Então, desde já aqui, mais uma vez, novamente, sejam todas muito bem-vindas a essa Aroma Live. Vamos chegando. Deixa eu beber aqui um pouquinho de água, me hidratar um pouquinho. Hoje tivemos um imprevisto, com a nossa convidada especial, mas tudo bem, não tem problema, a gente faz o mesmo assunto, enfim, a continuidade dessa live em outro momento. Não seja por isso, não tem problema nenhum, tá, minha gente? Desde já, eu já peço que você curta muito essa live, muito mesmo. Que você já mande aí o aviãozinho, Para quem tem esse diagnóstico, para quem precisa de ajuda, para quem se interessa pelo tema, Para quem gosta de aromaterapia, dos óleos essenciais, para que cada vez mais nós possamos, levar a mensagem para mais e mais pessoas, Ajudar mais e mais pessoas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar essa Aroma Live, Chega de papo e vamos sem mais delongas, tá bom? Então vamos lá, gente. O que é o autismo, Seja bem-vinda, Camila, muito boa tarde. O autismo, que nós conhecemos como TEA, que é o transtorno do espectro autista, É uma condição, na verdade, de neurodesenvolvimento. Então, não é uma doença, tá? É, de fato, uma condição mesmo. Então, por exemplo, é o cérebro dessa pessoa, dessa criança. Boa tarde, Josi, quanto tempo? Mila, muito boa tarde. Então, é uma forma desse cérebro, dessa pessoa, dessa criança se desenvolver de uma forma diferente. Tá? Então, não é uma doença, é uma condição. Primeiramente, já começa por aí. E justamente por isso, que existem aí muitas formas de manifestação dessa condição, Por isso que a gente vê muitas pessoas, muitas crianças com comportamentos diferentes uma das outras, Então, algumas têm mais dificuldades para dormir, outras têm mais irritabilidade, outras têm mais seletividade alimentar e etc, Outras já são mais agitadas, mais dispersas, mais ansiosas. Não tem, assim, um padrão, Porque, de fato, é uma condição mesmo e cada criança, cada pessoa vai desenvolver ali uma forma diferente de ser, tá? Uma condição, tá bom? E aí, gente, quando a gente fala desse transtorno específico, a gente precisa tomar cuidado para a gente não sair autodiagnosticando crianças e pessoas, Então, principalmente nessa era de internet, a gente vê muito, às vezes, sintomas, casos e etc. E a gente já fica, às vezes, se autodiagnosticando ou autodiagnosticando uma criança, um filho, de repente, uma pessoa em específico. E não, tá, gente? Só quem é capacitado para fazer esse tipo de diagnóstico é um especialista mesmo na área. Então, um neuropediatra, um psicólogo, um psiquiatra infantil, tá bom? Nós, aromaterapeutas, não fazemos, diagnóstico sobre o autismo, tá, gente?
E outra coisa, essa condição em especial é uma condição que ela não tem cura, porque de fato não é uma doença, tá? Mas aí a aromaterapia sempre pode apoiar, sempre pode ajudar. Como que a aromaterapia entra nesses casos? Então, somando esse tratamento. Então, ela entra aí, de fato, para acrescentar, né, e trazer melhorias, bem-estar, um bem-estar, uma melhoria a mais dentro desse tratamento. Isso quer dizer que não funcione ou que não tenha resultados? Não, não é isso, tá, gente? De fato, a aromaterapia pode apoiar muito bem, mas a gente deve ter esse cuidado, né? Porque, de fato, a gente vê muita coisa pela internet mesmo, né? A gente vê falar até sobre a cura do autismo e tudo mais. E quando, na verdade, a aromaterapia, ela vem para somar esse tratamento, tá? Ela não vai substituir nada dentro desse contexto. Então, a gente deve começar ciente disso, tá bom? E aí, gente, a gente vê muito falar óleos essenciais para o autismo, né? Mães, pessoas que buscam ajuda, né? E de fato com muita consciência mesmo, né? Então, as pessoas, as mães, as cuidadoras, elas se sentem muito sobrecarregadas, né? Então, elas pedem ajuda para o sono da criança, até mesmo para elas mesmas, né? Elas se sentem muito cansadas, sobrecarregadas e, de fato, muitas pessoas dentro desse espectro têm dificuldades com sono, né, e tudo mais, e muitas das vezes as mães não sabem muito bem o que fazer, né, como se apoiar. E aí, entra, né, a forma de agir dos óleos essenciais. E como é que os óleos essenciais agem nesse contexto, né? Boa tarde, Odete. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Os óleos essenciais, né, eles agem da maneira que agem para todo mundo, na verdade, né? Então, através do sistema límbico, eles recebem comandos ali, né? Através dos óleos essenciais, eles recebem estímulos ali que são direcionados a ações, a emoções, a comportamentos, porque a gente sabe que o sistema límbico é a morada das emoções, né? É ele que dita o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas emoções. Então, quando uma criança, quando uma pessoa inala um óleo essencial dentro desse contexto, ela vai ter as respostas, né, de acordo com o que ela está precisando, porque chega ali uma molécula, né? Então, o nosso sistema límbico, né, o nosso sistema nervoso entende, opa, essa pessoa aqui está precisando se acalmar, essa pessoa aqui está precisando relaxar, vamos enviar esse estímulo para ela? E assim acontece de acordo com o óleo essencial que a gente usa, enfim, em busca de melhoria do sono, atenção, irritabilidade, etc., dependendo aí da condição, tá, gente? E aí eu separei alguns óleos essenciais aqui como sugestão justamente para esse desenvolvimento específico, né? Então, como eu falei, cada criança, cada pessoa vai ter aí uma necessidade individual. E é sempre importante a gente individualizar quando a gente fala aqui de autismo sobre o TEA, né? Porque cada pessoa vai ter a sua condição. Então, não adianta a gente falar assim, o óleo essencial para o autismo é esse aqui. Não, porque tudo vai depender da individualidade de cada pessoa, né? De cada criança, de cada pessoa que é única, tá? Então, a gente vai escolher os óleos essenciais de acordo com a necessidade de cada criança, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de ansiedade e agitação, que é uma questão muito recorrente dentro desse transtorno, né? A gente pode pensar em óleos essenciais como lavanda, laranja doce, vetiver, que vão apoiar esse sistema, né? Vão aí trabalhar nessa ansiedade, nessa agitação, trazer centramento, relaxar essa criança, relaxar essa pessoa, para que ela de fato se sinta mais calma, né? Para que ela de fato não se sinta tão agitada. Então, esses óleos essenciais vão trabalhar ali no sistema nervoso e vão ajudar nesse sentido, né? Para de fato tranquilizar, né, essa criança, porque a gente sabe que a agitação também é um sintoma recorrente, né? E como é que a gente pode usar esses óleos essenciais? Então, a gente pode usar no difusor, a gente pode usar
de várias maneiras. A gente sabe que tem algumas questões aí relacionadas que a gente vai falar mais pra frente, tá? Mas aqui eu vou falar de forma geral aqui. Jandira, muito boa tarde, seja bem-vinda. Terapias naturais, Isa, Aroma, sejam muito bem-vindas. Boa tarde. Então, eu vou falar aqui de uma forma geral, tá? Para que, de fato, vocês entendam que existem várias possibilidades. Então, a gente pode usar no difusor, né? Difusor ambiental, a gente pode usar no difusor de tomadas, que ele tá mais difícil, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. O difusor de tomada, ele não queima o óleo essencial, ele não estraga o óleo essencial, você pode usar, ainda mais se você, de repente, escolher usar ele mais perto ali de você, né? Num ambiente que a criança, que a pessoa esteja mais próxima de você, ou mais próxima do difusor, para que ela tenha ali, de fato, os benefícios, tá? Então, lavanda, laranja doce e vetiver são óleos essenciais super seguros, tá? Inclusive, o óleo essencial de vetiver, ele é muito recomendado para agitação, porque ele tem essa recomendação, essa indicação para o TDAH. A Mila tá perguntando, precisa ser no difusor ultrassônico? Não. Você pode usar no difusor ultrassônico, no difusor de tomada, sem problema nenhum, tá? O difusor de tomada, ele é mais compacto, né? Deixa eu pegar aqui pra você. Aqui, ó. Ele é mais compacto, você vai colocar na tomada, né? Ele tem esse giratório aqui, você vai colocar as gotinhas de óleo essencial nesse rechô e tá tudo certo. Você pode acrescentar com água ou não. Esse aqui é da Via Aroma, tá? E ele não queima as propriedades do óleo essencial, ele não estraga, nada disso, tá? O diferencial dele é que ele é menor, então, como eu falei, você vai precisar colocar ele mais perto de você. Se você colocar ele num ambiente muito grande, talvez não vai surtir o efeito que você deseja, tá? Mas ele não vai estragar as propriedades do óleo essencial. Pro sono, você também pode usar o difusor, né? E aí eu gosto bastante do óleo essencial de camomila romana, né? Do cedro Atlas, que ele também vai trazer essa tranquilidade. O óleo essencial de camomila romana, ele é muito bom mesmo, assim, gente, para essas questões de desenvolvimento de transtornos, quando gera agressividade, né? Agitação, irritabilidade. Então, o óleo essencial de camomila romana é ótimo para essas questões, tá? De novo, você pode usar também no difusor, tá? E, enfim, de várias maneiras. Já para irritabilidade e crises mesmo, quando a pessoa está em crise, eu gosto muito do óleo essencial de olíbano, tá? Olíbano e bergamota. Deixa eu ver aqui, eu tenho olíbano? Tenho, aqui. Esse é o frankincense, né, da doTERRA, ó. Eu gosto muito do olíbano, né? Ele tem um aroma bem... Pra quem não conhece, ele é bem refrescante, amadeirado. Ele é bem gostoso, tá? Geralmente as crianças, as pessoas aceitam com bastante facilidade e ele é bem seguro também, tá? Você pode usar também o difusor. Quando a gente fala de sono, essa é uma das formas que a gente mais usa, né? O difusor ultrassônico, o difusor de tomada. E aí, para irritabilidade e crises específicas, a gente pode usar o óleo essencial de olíbano ou bergamota, tá? A gente também pode associar a camomila romana, como eu citei aqui antes, à hiperatividade também, tá? Além do óleo essencial de vetiver. E para foco, eu gosto bastante do óleo essencial de limão siciliano, gente. Eu vejo que muitas pessoas recomendam o hortelã-pimenta e o alecrim, mas eu acho que eles, ainda mais quando a gente fala de crianças, a depender da idade, ele tem contraindicações específicas, tá? Importantes. Então, por isso eu não recomendo. E, além do mais, muitas das vezes ele pode ser mais estimulante, né? Trazer aí, de repente, uma irritabilidade, sabe, ele pode estimular um pouco a mais do que a criança realmente precisa. Então, eu prefiro um óleo essencial mais tranquilo. Limão siciliano também vai trazer foco, concentração, né? Eu acho que vai ser na medida certa, tá bom? E aí,
quando a gente fala de seletividade alimentar, a gente sabe que também é uma questão, né? Essas crianças, essas pessoas têm muitas dificuldades com a alimentação, então elas muitas das vezes querem comer só um tipo de coisa ou não querem comer aquele tipo de coisa. A gente sabe que é bem seletivo mesmo. Então, a gente pode associar os óleos essenciais cítricos, tá? Por exemplo, o óleo essencial de tangerina é uma opção, tá bom, gente? Anotaram tudo aí direitinho? E aí, vem outra questão aqui muito importante, gente, que é o quê? Quando a criança não quer usar os óleos essenciais ou quando a criança resiste ao tratamento. Isso também é uma questão, assim, que aparece muito. Eu não sei se acontece ou já aconteceu com vocês. Já aconteceu por aí? Vocês conhecem alguém que tem essa dificuldade, né, com o tratamento, em usar os óleos, que a criança ou a pessoa resiste a usar os óleos essenciais? Me contem aqui nos comentários que eu quero saber. Tem um mosquitinho voando aqui, gente, que tá me incomodando. Então, isso acontece muito, tá, gente? Então, o que fazer quando isso de fato acontece? Então, eu separei algumas dicas aqui pra vocês, que são as seguintes. Comece pelo ambiente. Então, ao invés de você focar na criança, primeiramente, comece pelas beiradas, como a gente vê falar por aí, né? Então, comece pelo ambiente. Então, de repente, você pode fazer um spray, você pode colocar o óleo essencial no difusor, você pode, de repente, enfim, borrifar, né, no ambiente, ou colocar ali num cantinho da sala, né? Um difusor de varetas, de repente, tá? Você pode colocar também, para a criança ir se habituando com os aromas dos óleos essenciais, tá? Outra dica, vá aos poucos, né? Então, por exemplo, se de repente a criança não gosta do toque, né? Não quer usar os óleos essenciais, você pode, de repente, dependendo do óleo essencial, você pode pingar uma gotinha no travesseiro, você pode pingar uma gotinha na roupa da criança, né? É uma opção também. Outra questão, uma dica bem legal, bem bacana. Quem conhece aquele band-aid? Eu acho que todo mundo conhece, né? Aquele band-aid que a gente coloca em machucado. Então, a gente pode aproveitar aquele band-aid e fazer uma espécie de um difusor, né? Um difusor portátil. Então, a gente pode virar, né, as abas do band-aid e colar na blusinha da criança em algum lugar e colocar o óleo essencial naquela esponjinha, naquela almofadinha do band-aid, né? E aí, aquele band-aid vai ficar agindo ali como um difusor. E muitas das vezes você pode colocar até antes, né, da criança colocar a roupinha, porque aí ela nem vai perceber. Então, é uma dica bem legal, bem bacana, principalmente para as crianças que ainda não podem, né, usar o colar difusor, porque traz ali uma questão de sufocamento, ou porque não gostam também, a gente pode usar, tá? Outra coisa, gente, escolha aromas mais suaves, tá? Para que ela possa se inteirar com mais facilidade. Então, lavanda, laranja doce, aromas mais conhecidos, né? E deixe de fato a criança participar nesse momento. Então, por exemplo, se você escolher usar um colar difusor, se ela já tem idade para isso, boa tarde, Leidiane, seja muito bem-vinda. Você pode escolher o colar difusor juntamente com a criança, né? Para ela participar desse processo todo e, de fato, ir ajustando aí essa hipersensibilidade sensorial, tá? E aí você pode escolher com ela um colar difusor divertido, né? Enfim, ela pode escolher. Enfim, você pode contar uma historinha, né? Ao ir para a escola e tudo mais. Tudo isso vai ajudar a criança a ir se adaptando, né? E ficando mais à vontade ali no processo dela, tá, gente? Respeitar o tempo da criança dentro desse espectro, né? Dentro dessa condição do autismo é muito importante, tá, gente? Muito importante. Mais do que isso, ela vê você
usando os óleos essenciais dentro dessa prática também será excelente para que ela possa ir se habituando e não resistir ao tratamento, tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Quero saber de vocês. E aí, eu volto um pouco aqui na fala, né? Ah, Bia, mas você falou lá no começo que a aromaterapia entra como um apoio. Mas afinal, então, quais os resultados que eu tenho usando a aromaterapia e os óleos essenciais dentro do espectro autista? Vamos lá. Gente, primeira coisa, né? Lembra que a gente falou da individualidade? Então, quando a gente fala de resultados, também não será diferente, tá? Vai depender de cada criança, vai depender de cada pessoa, de cada situação. Mas a gente vê muito melhorias no sono, né? Então, aquelas crianças que demoravam a dormir, passavam um tempão, né? Ali com dificuldade para dormir, elas acabam encontrando ali uma facilidade maior e ter um sono mais profundo, mais reparador, né? Então, a gente vê também muitos resultados na redução da ansiedade, nas crises, né? Elas demoram mais a acontecer, elas se prolongam entre um espaço entre uma e outra, tá? O foco e a atenção melhoram demais, tá? Então, as crianças ficam menos dispersas, menos agitadas, né? E tem mais concentração, conseguem de fato, aquelas que já vão para a escola, estudar com a maior facilidade, tá? E aí também temos a melhoria dessa hipersensibilidade aí sensorial que a gente viu, né? Que existe bastante, tá? De uma forma geral, que atrapalha aí, de fato, não só o tratamento em aromaterapia, mas o tratamento também medicamentoso, né? Tradicional, na medicina tradicional, tá? Nós temos também uma regulação emocional, assim, fantástica, gente, fantástica como um todo, tá? E mais, gente, mais ainda, a constância e o tempo, de fato, é o melhor amigo desse tratamento, tá? Por quê? Porque a gente vai precisar, né, fazer ali um tratamento certinho, bonitinho, para que de fato venham os resultados. Então, é muito importante, se você tem um protocolo de aromaterapia, se você receber um protocolo para essa condição de aromaterapia, você usar ali os óleos essenciais certinho, né, dentro do tempo, do período, tudo direitinho para que você possa ter os resultados, tá? E aí, muitas das vezes, muitas pessoas pegam receitas aleatórias na internet e aí usam uma vez, 2, 3, 4, 5, não vê resultado e acha que a aromaterapia não funciona. Ou então, enfim, mas não é que é isso, gente, é porque aquela receita não está individualizada, não está personalizada, né? Porque você não usou o tempo que deveria, porque você não usou o período que deveria. Então, tem todo um contexto que a gente precisa respeitar para ter os resultados, né, que a gente almeja, tá, gente? E aí, eu vejo também muitas pessoas indicar óleos essenciais para colocar na massinha de modelar, né? Para enquanto a criança tá brincando ali, ela ficar inalando aquele óleo essencial. É uma dica bem legal, é uma dica bem bacana até, mas a gente precisa tomar cuidado com o óleo essencial que a gente tá usando, né? E a depender, claro, da idade da criança, tá? Então, se a gente tiver esses ajustes aí ajustados, então tá ok. Eu acho que é uma dica bem válida, né? Bem funcional aí para lidar com essa questão mesmo da hipersensibilidade, né? Eu acho que é bem funcional mesmo, tá, gente? Então, quando a gente fala de autismo, a gente precisa sempre individualizar, gente. Não tem jeito. Não adianta você... muitas das vezes pode ajudar? Pode. Mas o óleo essencial que a sua amiga usou na criança dela, pode ser que não funcione para sua criança. E tá tudo bem, tá, gente? Isso não quer dizer que a aromaterapia não funcione. É porque, de fato, precisa mesmo de uma individualidade, né? De uma personalização maior, tá bom? E aí, minha gente, é o seguinte.
Se você é mãe, se você é cuidadora, se você está vivendo esse contexto aí, né? Se você está ajudando alguém e você sente que precisa desse olhar individualizado, personalizado, né? Que realmente precise desse entendimento, né? De como usar os óleos essenciais, de como adaptar na rotina, porque tem tudo isso, né? Os óleos essenciais devem ser adaptados na rotina da criança, né? No tratamento medicamentoso da criança, né? Então, todos os óleos essenciais e o tratamento em aromaterapia será baseado nesse contexto, tá? Não tem como a gente indicar um óleo essencial para uma criança, para uma pessoa que vive esse contexto, se a gente não entender todas essas situações, tá? A gente precisa saber isso, a gente precisa saber se um óleo essencial específico, de repente, vai ser contraindicado, ou terá interação medicamentosa com algum medicamento que ela esteja tomando, né? Enfim, a gente precisa entender a rotina, né? Todo o contexto para poder indicar os óleos essenciais, tá? E aí precisa mesmo dessa adaptação para o momento da sua criança, tá? Então, por isso que é tão importante, muitas vezes, a consulta de aromaterapia, porque dentro da consulta de aromaterapia, a gente consegue avaliar todas essas situações, entender o contexto, né? Indicar os óleos essenciais de forma individual, de forma personalizada, com segurança, porque quando eu entendo esse contexto, quando eu sei qual é a rotina da criança, qual é o tratamento medicamentoso dela ou não, né? Eu consigo, né, usar os óleos essenciais de acordo com essas nuances e ter um uso seguro dos óleos essenciais, tá? Tá bom, minha gente? E é assim que eu trabalho, pelo menos é assim que eu trabalho, né? Na consulta de aromaterapia, eu avalio todo o quadro, todo o contexto da criança, da pessoa, porque de fato eu acredito mesmo que não existe fórmula pronta, gente, não existe. A gente pode até pegar uma receitinha aleatória qualquer e funcionar, ok, mas vai chegar um dado momento que ela não vai funcionar mais, que ela não vai mais fazer sentido, né? E ainda mais para quem indica, para quem aprende, para quem quer aprender a usar os óleos essenciais, isso por um longo período não vai fazer mais sentido, simplesmente, tá, gente? A Janine tá falando, isso é muito importante, porque o fato de ser natural não significa que não terá impacto nos tratamentos medicamentosos. Com certeza, Janine. Até porque quando a gente fala de transtornos, de uma forma geral, geralmente, na maioria das vezes, a pessoa está dentro de um processo medicamentoso. Então, muitas das vezes ela tá tomando ansiolíticos, ela tá tomando, de repente, outros remédios antidepressivos, enfim, muitas das vezes até outros remédios mais complexos, né? E muitas das vezes os óleos essenciais vão sim interagir com aquela medicação, ou potencializando aquela medicação e trazendo um prejuízo, ou diminuindo a ação daquela medicação, também trazendo um prejuízo. Então, olha só como pode ser sério, gente, né? Olha só como pode ser sério. Isso entre outras, né? Quando a gente fala de interação medicamentosa, a gente fala desse tipo de possibilidade. Potencializar um efeito de uma medicação que já existe, ou então retirar o efeito dessa medicação já existente, né? Ou seja, de repente, colocar abaixo aí um tratamento que já existe, que já esteja funcionando, ou outras questões, como outras... Como que fala? Me fugiu o nome aqui. Doenças pré-existentes, né? Outras contraindicações. Enfim, existe uma série de coisas que não dá pra gente trazer tudo aqui na live. Mas é bem assim mesmo, tá, gente? E na consulta a gente consegue avaliar tudo isso, né? A gente consegue entender. Embora o aromaterapeuta ele não faça diagnóstico, mas com uma ficha de anamnese muito bem passada, muito bem elaborada, ele consegue entender todas essas questões, todos esses momentos, todo esse contexto. Certo, minha gente?
certo? Então, a gente sempre deve respeitar, né, as particularidades de cada pessoa, tá, gente? Cada pessoa é única, cada criança é única e a gente precisa respeitar, tá? Assim como cada óleo essencial também é único, tá, gente? Exatamente. Embora a gente encontre aí vários, às vezes, tipos de óleos essenciais da mesma planta, por assim dizer, mas cada óleo essencial é único. E isso é bem mais profundo do que parece, tá? E aí, minha gente, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Gostaram da Aroma Live de hoje? Tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Bora aproveitar esse momento para tirar essa dúvida, minha gente. Bora aproveitar esse momento para tirar essa dúvida. Gente, eu tô com uma sede hoje. E olha que o tempo tá bem gostoso hoje aqui. Tá bem gostoso. Então é isso, minha gente. Então é isso. Seja bem-vinda, Neide. Óleos essenciais. É isso, né? Acho que é isso. Boa tarde. Estamos aqui finalizando a live já. Para quem não conseguiu assistir agora no ao vivo, vai ficar lá no feed gravada para você assistir depois, tá? Compartilha essa live aí com alguém que precisa, tá bom? E se você quiser aí um direcionamento, né? Uma avaliação, aí né? Uma ajuda para essas questões, vai lá no meu link da bio, acesse o link da bio lá, que eu posso tirar todas as suas dúvidas sobre a consulta de aromaterapia. Boa tarde! Né? E você pode também agendar uma consulta aí de aromaterapia para, de fato, começar um tratamento aí com muitos resultados positivos, tá bom, minha gente? É isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham anotado aí, porque foram dicas muito boas, gente. Olha, essa live foi muito rica, hein? Muito rica. Às vezes parece que não, mas faz toda a diferença dentro de um tratamento, gente. Às vezes as pessoas procuram, eu não tenho segurança para atender, eu não tenho segurança para indicar os óleos essenciais, eu tenho medo de usar um óleo essencial na minha criança ou alguma coisa do tipo, porque falta segurança, né? Porque está insegura. Quando a gente tem esses pilares ajustados, a gente consegue colocar a prática da aromaterapia em dia. A gente consegue indicar, a gente consegue atender cada vez mais com segurança, tá? Então, essas dicas, essas orientações são muito boas, gente, muito boas mesmo, tá? Anotem tudo aí. Se não anotaram, depois vai lá, assiste de novo a live e anota tudo bonitinho. Tá bom, minha gente? Tá bom? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Próxima segunda-feira estarei aqui novamente, se Deus quiser, às 15 horas, na nossa Aroma Live com um tema diferente, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, até a próxima, um grande beijo, tchau, tchau!